Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria nos encontrar diariamente e nos debruçar sobre a Sagrada Escritura. Ela é palavra de vida. O evangelista São João diz assim: quem obedece à minha palavra tem a garantia da vida eterna. Portanto, nos debruçar sobre a palavra de Deus já nos faz antecipar a eternidade. É por isso que não podemos negligenciar a leitura, o estudo e a oração da Sagrada Escritura. Nos perguntemos: quanto tempo do nosso dia reservamos para a escuta atenta da palavra de Deus? Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a fazer deste momento o momento da graça, o tempo da graça de Deus na minha e na sua vida. Deixemos que a palavra de Deus caia no solo fecundo do nosso coração, que ela germine, cresça, produza muitos e bons frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje Jesus se dirige especialmente às multidões que o acompanhavam neste longo caminho de subida a Jerusalém. Aliás, vale dizer que o caminho da subida de Jesus a Jerusalém é como uma grande catequese que Jesus faz a seus discípulos e às multidões, às pessoas que Jesus encontra ao longo do caminho. É o ensinamento de Jesus realizado no caminho. Por isso, no início do cristianismo, os cristãos eram chamados justamente como aqueles do caminho, assim como Jesus se colocava a caminho. E hoje esse ensinamento tão exigente da parte de Jesus sobre quais são as condições para o discipulado. Quem quer ser discípulo de Jesus? Quais são as condições impostas para viver o discipulado? Por isso, meu irmão e minha irmã, esta mensagem não é uma mensagem somente para o passado. Esta mensagem é para o hoje da nossa história. É para mim e é para você, que queremos ser discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as condições para seguir os passos de Jesus? Por isso, vamos olhar com bastante atenção o que nos diz a palavra de Deus. Somente desta forma teremos condições de nos colocar no segmento do Mestre. Diz o Evangelho: grandes multidões o acompanhavam. Vale sublinhar isso. As multidões nutriam uma grande simpatia por Jesus, porque os seus gestos e suas palavras realmente transformavam o coração daquelas pessoas e enchia aquelas pessoas de esperança. Sobretudo,
aquelas que estavam mais abandonadas, sofridas e que não eram contadas. Por isso iam ao encontro de Jesus, porque viam nele o grande sinal da sua esperança. Pois bem, estando ali as multidões diante de Jesus, o Evangelho diz, voltou-se a elas e disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É exigente o seguimento de Jesus. Jesus coloca aqui exatamente quais são as condições para ser seu discípulo ou discípula. O Evangelho utiliza essa expressão, se alguém vem a mim e não odeia. Claro que aqui Jesus nunca quer o ódio. Esta expressão ódio aqui tem a ver com desapego. Se alguém não se desapega do seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Com isso, Jesus está dizendo que pai, mãe, mulher, irmãos, filhos, filhas e a própria vida não são importantes? Não, não é isso. E nós sabemos da importância dessas pessoas que nos são tão caras. Pai, os filhos, os irmãos, a nossa família são pessoas muito importantes, bem como a nossa própria vida. Jesus não está dizendo que a nossa vida não tem valor. Ao contrário, a nossa vida é um dom divino, é um presente que Deus nos dá. Mas Jesus coloca uma condição. Tudo mais deve ser relativizado para que somente Ele, somente Deus, seja o absoluto da nossa vida. Por isso, é esta primeira condição que Jesus coloca para quem quer ser seu discípulo, sua discípula. Desapegar de tudo mais, relativizar tudo mais, para que somente Jesus seja o absoluto da sua vida. E aí, cada um de nós precisa se perguntar, realmente é Jesus o absoluto da minha vida? Ou eu tenho colocado outras coisas e pessoas no altar que somente Jesus deveria ocupar, o altar do meu coração? E depois de Jesus falar desse desapego necessário para que Deus se torne o absoluto da nossa vida, Ele impõe a outra condição. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui duas coisas importantes colocadas por Jesus. Carregar a cruz. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que ter a disposição de participar também do seu mesmo destino. Hoje, infelizmente, muitas pessoas preferem pregar um cristianismo fácil, mas o Evangelho é muito claro. O caminho do cristão é o caminho da cruz, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Se queremos seguir os seus passos, devemos também assumir as consequências do seguimento. Por isso é condição para o discípulo carregar a cruz. E a gente até diz, utilizando a expressão dos padres da Igreja, quem procura Cristo sem a cruz pode encontrar a cruz sem o Cristo. Por isso, todos os dias é preciso que ressignifiquemos as nossas cruzes do dia a dia na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que o caminho do discipulado exige assumir a cruz de cada dia. E mais, andar atrás de Jesus. Quem não toma a sua cruz e vem após mim. Por que é importante essa expressão vir após mim? Porque muitas vezes, mesmo na igreja, nós queremos passar na frente do próprio Jesus, que é o Mestre, que é aquele que deve estar à nossa frente como pastor e guia. Quantas vezes não queremos nos adiantar e passar à frente do próprio Mestre? Tomemos cuidado, somos discípulos e precisamos caminhar atrás do Mestre, seguir os seus passos. Aqui, me recordo da expressão que Jesus dizia a Pedro, naquele momento em que Jesus anunciou a sua paixão e Pedro repreendeu Jesus, que isso não iria acontecer com ele, e Jesus disse, vai para trás de mim, Satanás, porque tu pensas as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Quando a gente quer passar na frente do próprio Jesus, a gente se fecha para ligar o nosso pensamento a Deus e pensamos somente a partir do nosso próprio egoísmo humano. Por isso,
Esta é uma outra condição para o discipulado, assumir a cruz e andar atrás de Jesus, isto é, seguir os passos do Mestre. E na segunda parte do Evangelho que nós escutamos, exige discernimento, saber examinar os espíritos. Afinal de contas, só saberemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus à luz do Espírito. Saber calcular bem as nossas escolhas e as suas consequências. Peçamos à luz do Evangelho esta graça do discernimento para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus e, sobretudo, sempre fazer a escolha por aquilo que é de Deus. Meu irmão e minha irmã, tivemos a graça de escutar esta mensagem tão bonita do Evangelho, que nos ensina quais são as exigências para o discipulado, as exigências para o seguimento de Jesus. É preciso que, antes de tudo, Ele seja o único absoluto da nossa vida e também saibamos carregar a nossa cruz de cada dia, ressignificando a nossa dor, a nossa paixão, o nosso sofrimento na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, com o coração cheio de gratidão, fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade do dia de hoje, que Tu nos deste para escutar a voz de Teu Filho Jesus através do Evangelho. Pai Eterno, que ninguém, nada, possa ocupar o altar que somente Teu Filho Jesus deve ocupar em nossa vida, o altar do nosso coração. Que saibamos todos os dias ressignificar as nossas dores, sabendo que Teu Filho na cruz é solidário com a dor de toda a humanidade. Ajuda-nos, Pai Eterno, com a força do Teu Espírito, ter o justo discernimento para discernir o que é Teu e o que não é Teu, e sempre escolher o que é de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.